Muito bem, então, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo da série de tutoriais sobre o QGIS aplicado na fruticultura, iniciando pela abertura do programa. Como eu já mostrei no vídeo anterior, eu vou digitar na busca do menu iniciar a palavra QGIS, a sigla QGIS, clicar onde diz QGIS Desktop com a sua versão 3.34, aguardar o programa carregar e aí temos a interface de abertura do programa QGIS. E vamos falar um pouquinho sobre essa interface neste segundo vídeo. Bem, o programa QGIS, assim como a maioria dos programas de ambiente desktop, ele traz na sua barra superior uma lista de menus em que nós podemos navegar em cada menu, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o menu e visualizar as funções que cada menu disponibiliza. Neste caso aqui eu estou mostrando um por um dos menus do QGIS, né? E na medida em que nós tivermos os próximos vídeos e outras atividades, faremos novas demonstrações sobre cada um destes menus. Vou chamar a atenção aqui, especialmente a esses três menus aqui do meio, ó, o complementos, o vetor e o raster. Falaremos muito sobre esses. E um outro também que será muito importante é o menu projeto, por onde nós salvamos o projeto, visualizamos, né, layouts, relatórios, exportações, importações, propriedades do projeto, entre outros, criação de novos projetos e abertura de existentes, e também o menu processamento, que habilita as ferramentas de processamento que não estão aparecendo aqui no momento. Imediatamente abaixo do menu, dos menus, temos as barras horizontais que contêm os botões de ações diretas, os comandos diretos, né? E aqui nós temos, então, diversos importantíssimos, básicos, como novo projeto, abrir um projeto, salvar um projeto, novo compositor de impressão ou mesmo gerenciar um layout que já existe em fase de construção. O que é o layout? É o desenho do mapa final, né? As ferramentas de movimentação de tela, deslocamento de mapa, zoom mais, zoom menos, zoom para toda a tela e assim por diante. As ferramentas de seleção, que aqui está apagado, não temos nada visível, né? Caixa de ferramentas, dados, a régua, né? O resumo estatístico, quando temos dados tabulados, né? A régua, que nos permite medir sobre a tela, comentários, etc. E de outras ferramentas aqui que permitem criar camadas. Observem que o QGIS ele tem ícones e subícones no mesmo. Por exemplo, eu estou aqui mostrando um ícone onde o mouse está apontando, que tem ali um símbolo, esse símbolo que parece ser uma raiz quadrada, na verdade ele é para indicar que é um vetor, é um vetorial, portanto é um dado de ponto ou de linha ou de polígono, e no canto inferior direito aqui desse ícone, existe ali um asterisco na cor amarela. O que esse asterisco ele indica? Ele indica que isso vai realizar uma nova camada. Se eu trocar aqui para um outro ícone do lado, ó, aqui eu vou pegar esse aqui, ó, ele vai criar uma nova camada. Todos eles que estão aqui com os asteriscos amarelos, eles vão ter a característica de criar novas camadas. Ó. Nova camada disso, nova camada daquilo, novo gerenciador, novo compositor da impressão, né? Tudo que for asterisco amarelo no canto inferior dos ícones é para criar algo novo. Assim como quando nós tivermos um sinal de mais num botão de ação direta, este sinal de mais ele não é criar algo novo, ele significa adicionar algo que já existe. E aí aqui está um dos principais botões de ação direta do QGIS, que é o gerenciador de fonte de dados livres. Esta ferramenta, este botão, ele habilita o carregamento de dados que já temos no computador, ou fontes externas, como a própria internet, e possibilita, então, que nós tenhamos aí acesso a dados geográficos para trabalhar com geoprocessamento. Então, só mostrando para vocês as diferenças dos ícones, né? Um subícone com o sinal de mais indica uma adição de uma camada,
Um subícone com um sinal asterisco na cor amarela, ele indica a criação de algo novo. E aqui embaixo eu vou pegar um que está mostrando bem pequeno aqui também, que é o subícone na cor vermelha com o sinal de menos. Significa remover, deletar. Tá? Então, estas são as subfunções dos ícones que aparecem na tela do QGIS. No geral, nós teríamos aqui projetos recentes, se algo já tivesse sido feito, não é o caso. Um novo projeto, que nós clicamos 2 vezes, portanto, 1, 2, 2 cliques, criamos um projeto novo. Esse projeto novo ele vai ocupar esta área maior da tela, que é a área de edição de dados, né? E eu acesso dados aqui pelo meio do navegador, que é esta tela adicional na esquerda, que me dá a possibilidade de acessar os dados presentes. Por exemplo, aqui eu vou pegar os dados de um projeto que eu tenho aqui, né, e carregar aqui um exemplo, aqui, um modelo digital de elevação. Uma imagem digital de uma bacia hidrográfica. Então, ó, vejam como é que foi feito isso aqui. Simplesmente clicou e arrastou para cá. No momento que esse dado digital ele vem parar aqui, ele se torna uma camada dentro da estrutura de camadas do software. E quando a gente não quer mais isto em funcionamento, eu removo esta camada aqui. Ah, é só clicar neste ícone. Lembrando, como eu falei antes, sinal de menos me indica remover algo. Então, vamos remover daqui e vamos confirmar. Remover a entrada, né? Então, essa é uma função muito útil do navegador, assim como tudo aquilo que estiver constando aqui neste espaço, teremos aí as camadas empilhadas aqui e, naturalmente, que camadas se sobrepõem e, ao ter uma camada sobrepondo a outra, aquela camada inferior, ela não vai ficar visível, a não ser que ela seja, por exemplo, uma camada de ponto ou de linha. Então, nós temos que ter uma hierarquia de visualização de dados nas camadas. Todos os dados pontuais, eles ficam nos primeiros níveis. Imediatamente abaixo dos dados pontuais, nós devemos ter dados lineares. Abaixo dos dados lineares, nós devemos ter dados de polígonos. E somente abaixo de dados de polígonos é que nós colocamos as imagens, porque senão as imagens cobrem os dados anteriormente referidos, como eu acabei de comentar. Bem, falando então dessa interface geral, dos botões principais, vamos falar aqui embaixo também da chamada barra de status ou barra de propriedades de projeto. Essa que eu estou correndo o mouse por aqui, aí que vocês estão vendo, onde tem aqui uma busca por funções. Nós podemos digitar uma ferramenta aqui, por exemplo, recortar. Ó, eu vou conseguir buscar a ferramenta recortar, ou outras ferramentas que recortam, né? Então, que tem a função recortar, tá? Então, eu vou botar aqui a palavra corretinha, recortar, ó. Agora sim, digitando certo, o recorte é feito buscando a função pela digitação. Isso torna mais intuitivo o trabalho, né? Uma vez que a gente às vezes não sabe onde a função está localizada nos menus, ou tampouco não sabe onde está localizada na caixa de ferramentas de processamento. O que é isso? Ela está organizada dentro do menu processamento e é o primeiro ícone ali. Vejam que ela é uma engrenagem, esta opção, e esta opção engrenagem ela também é parte da barra de comandos de ação direta. Portanto, são 2 caminhos para nós acessarmos esta caixa de ferramentas que eu vou clicar aqui, e aí ela passou a ocupar o lado direito da minha tela com um menu muito extenso de ferramentas de geoprocessamento, os algoritmos aplicados sobre os dados que trabalharemos aqui dentro. Então, quando nós precisamos alguma ferramenta, buscamos por meio desta engrenagemzinha aqui na cor azul, que ela pode ser acessada por um atalho de teclado com as teclas Ctrl, Alt e T pressionadas simultaneamente. Aliás, se vocês observarem, cada um dos ícones de ação direta trazem atalhos de teclado. Por exemplo, um projeto novo é a tecla Ctrl e a tecla N ao mesmo tempo. Salvar um projeto é a tecla Ctrl mais a tecla S. E aí, outras funções que a gente vai operando, elas vão trazendo aí atalhos de teclado.
né? Nem todos têm, mas algumas têm. Por exemplo, atualizar é a tecla F5 do teclado do computador. Isso simplifica e agiliza o nosso trabalho ao usar o QGIS. Falando das propriedades do projeto, nós temos aqui a visualização das coordenadas, nós temos aqui a escala de visualização dos dados, né, com zoom mais e zoom menos, definindo mais escala, menos escala, ó. E fazer zoom mais e zoom menos é rodar a roda do mouse para frente para aumentar, para trás para diminuir. A lupa é para a gente fazer uma visualização ampliada de todo o espaço de mapa, e não é zoom, não altera a escala, apenas altera o grau de detalhamento visual, né? O que é escala altera a escala do dado, o que é lupa não altera a escala, só amplia, né? A rotação é recomendável não alterar a rotação para que os dados não tenham inclinações indesejáveis e percam a sua referência para o norte. A renderização sempre marcada para que a imagem ou o dado digital que estiver aqui seja processado diretamente. E esse último botão aqui, o famoso EPSG, que tem o código cartográfico ali com o número 4326. Esse 4326 é o código cartográfico WGS84. O datum global, o datum do sistema GNSS, do sistema GPS. E é, naturalmente, um padrão de uso para quase que todas as atividades que envolvem geoprocessamento. Na medida que nós precisamos trabalhar com dados em coordenadas métricas, precisamos buscar sistemas UTM, Sistema de Projeção de Coordenadas UTM. E o UTM, vejam aqui, ó, que se eu colocar o WGS84, na minha visualização aqui do globo, ele cobre 100% do planisfério terrestre. No momento em que eu sinalizo UTM, eu já fico restrito a uma faixa do globo terrestre chamada fuso, né? Portanto, eu tenho um fuso UTM aqui, nesse caso o fuso 22S, que é o fuso do hemisfério sul, que cobre aqui a região onde a Universidade Federal de Santa Maria, onde nós nos localizamos. Tá? Quando precisar trocar esse tipo de propriedade, nós temos que buscar esta informação no filtro, né? Ou selecionar na lista de diversos tipos de sistemas de coordenadas. Há alguma dificuldade de selecionar aqui porque são centenas, muitos, realmente são inúmeras possibilidades. Então é recomendável sempre buscar pelo filtro, por exemplo, WGS84, né? E aí a gente pesquisa o WGS84 e ele vai carregar aqui a função WGS84 na busca ali, ó, 4326. Tá bem? Então, vamos manter aqui a configuração de abertura para, então, finalizar essa etapa desse vídeo e não estender demais as nossas apresentações, uma vez que cada etapa nós vamos segmentar com uma parte para que vocês tenham a possibilidade de acompanhar e repetir e treinar o uso deste programa. Nos próximos vídeos, iniciaremos a importação de complementos, dados digitais e edição de dados digitais. Até aqui, muito obrigado. Vamos para o próximo. Até mais.